E aí, lindinhos e lindinhas, preparados para mais uma aulinha aqui de Direito Constitucional em cima do artigo 102 da nossa lei-mãe? Então, vamos lá. Estamos vendo que ainda as alíneas do inciso 1 do já citado artigo 102. Vamos lá continuar? Agora, a gente vai para a linha O. A linha O, ela vai dizer que é competência do Supremo alguns conflitos que acontecem entre tribunais. Então, já partindo aqui para o conteúdo da linha O, o que é que a linha O vai nos dizer? Ela vai nos dizer que se o STJ entrar em conflito com qualquer outro tribunal, que a competência para julgar, para resolver esse conflito, vai ser do STF. E não é só isso. Além de julgar os conflitos que podem ocorrer entre o STJ e outros tribunais, se houver também conflito entre tribunais, quem vai julgar esse conflito também é o STF. E se, por um acaso, os tribunais superiores entrarem em conflito entre si, também vai ser competência aqui originária do nosso STF resolver esses conflitos. Então, só para sedimentar aqui, vamos dar uma lidinha rápida na linha O que diz assim: os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Então, aqui, voltando, quer dizer, aqui, dando a recapitulada na nossa síntese. Se houver conflito entre o STJ e qualquer outro tribunal, quem vai resolver esse conflito é o STF. Se por um acaso os tribunais superiores entrarem em conflito entre si, também este conflito será resolvido pelo STF. Então, e se os tribunais superiores entrarem em conflito com qualquer outro tribunal, de igual forma, o STF entra na parada e resolve o conflito. Tranquilo? É isso que a linha O fala pra gente. Aí a gente vai agora passar para a linha P. Nós iniciamos, nas nossas aulas iniciais, nós falamos aqui sobre as ADIs, sobre as ações diretas de inconstitucionalidade, falamos melhor, né? Nós fizemos menção às ações que são aquelas típicas para uso quando o assunto é controle de constitucionalidade. No caso das ADIs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, é cabível no procedimento, dentro do procedimento dessas ações, pedidos de medida cautelar. Então, se houver pedidos de medida cautelar dentro dos procedimentos cabíveis nas ações de inconstitucionalidade, nas ações diretas de inconstitucionalidade, para ser mais precisa, quem vai julgar esse pedido de medida cautelar vai ser o nosso glorioso STF, ok? E, por fim, a última linha, porque ainda não falamos sobre os remédios constitucionais que ainda estão dentro aqui dessas alíneas. Mas a última linha, a linha S, que vai dizer que todas as ações que envolvem o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público serão também julgadas pelo STF. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Então, qualquer litígio em que estejam envolvidos o Conselho Nacional de Justiça ou que esteja contra também o Conselho Nacional do Ministério Público, quem vai julgar essas ações vai ser o STF. E aí, a respeito dessa linha S, eu tenho uma curiosidade uma curiosidade não, uma experiênciazinha para compartilhar com vocês.
aqui nas nossas andanças como concurseira. Eu me deparei certa vez com uma questão que trazia um pequeno caso concreto em que era cabível um mandado de segurança. E ao final, você tinha que escolher entre as alternativas qual delas, né, e estava lá descrito quem seria o órgão, o juízo competente para julgar esse mandado de segurança. Então, naquele momento, né, que você começa tipo assim, buscar aqui no seu interior, dentro aqui da sua caixolinha, qual que é a resposta certa, eu vasculhei minha mente e me lembrei, bem, MS me remeteu, assim, por exemplo, aos tribunais superiores, aí eu pensei, um MS contra o Conselho Nacional do Ministério Público, quem julgaria? Quem julgaria? Aí comecei a me lembrar das hipóteses de julgamento e cabimento, e aí eu fiquei pensando, não me lembro de ter visto lá no artigo 102, fazendo menção a mandado de segurança sendo julgado pelo STF, envolvendo o Conselho Nacional do Ministério Público. Então eu tinha ficado entre duas alternativas e acabei assinando errada, porque eu não me lembrei justamente dessa linha S, que fala que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público são julgadas pelo STF, ou seja, porque eu não me recordei de uma linha em específico dizendo assim, olha, mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público é de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, eu perdi uma questão por causa disso, mas isso não vai acontecer com você, porque se você se deparar com uma questão que traz lá um casinho concreto, onde é cabível mandado de segurança, você vai lembrar da linha S do artigo 102, que ensina que qualquer ação contra o CNJ ou o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, essas ações serão julgadas pelo STF. Belezinha, então? Ótimo, ótimo. Então, vamos continuar os nossos estudos. Já fizemos aqui, digamos, o estudo genérico, genericamente falando, das alíneas que compõem o inciso 1. E como falamos que a gente ia dividir aí nos nossos bolinhos para poder digerir melhor esse artigo 102, fizemos a separação aqui e deixamos as alíneas que tratam dos remédios constitucionais de fora. E agora a gente vai tratar delas. Aparecem alguns remédios constitucionais aqui entre essas alíneas do inciso 1. E, para ficar mais didático, a gente separou entre aquelas, por exemplo, em que o STF ele vai ter como competência originária o julgamento desse remédio constitucional por causa das autoridades que estão fazendo parte dessa lide. Nesse caso aqui, a linha D, a gente vai falar agora de remédios constitucionais que determinadas autoridades aparecem como paciente. Então, toda vez que essas autoridades aparecerem como paciente dentro aqui da seara desse remédio constitucional, desculpa, falamos agora no Ministério Público, fiquei com o Ministério Público na mente, será o STF o competente para julgar esse remédio constitucional. Vamos lá? Então, ótimo. A gente já passou, em verdade, basicamente por quase todo o alfabeto. Vamos falar aqui algumas letras de maneira retroativa, mas só lhe recordando que a gente deixou as alíneas que falam sobre remédios constitucionais para estudar em separado, para que ficasse melhor esquematizado aqui o artigo 102 para a nossa didática, certo? Então, vamos falar da linha D. A linha D, fazendo aqui a leitura do seu conteúdo, está escrito assim: habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Que as alíneas anteriores são essas? As alíneas A, B e C. Então, quais são as autoridades faladas nessas alíneas anteriores, como está aqui na dicção da alínea D? É o presidente da República, o vice, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF,
Deixa eu colocar aqui nosso auxílio visão aqui para ficar mais fácil da gente ler aqui. Então, recapitulando. Habeas corpus. O habeas corpus, quando o paciente, conforme a dicção aqui da linha D, habeas corpus, quando o paciente for qualquer das autoridades referidas nas alíneas anteriores, que as alíneas anteriores são essas, as alíneas A, B e C. E quem são as autoridades que aparecem nas alíneas A, B e C? A gente fez o rol aqui e você vai anotar aí, tranquilo? Então veja, que autoridades são essas? É o presidente, o vice, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF, os ministros de Estado, os comandantes das nossas Forças Armadas, que vocês sabem que é a Marinha, o Exército ou a Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores, assim como também os membros dos tribunais de contas e os chefes de missão diplomática permanente e também o PGR, ok? Essas autoridades, se estiverem no âmbito de um HC, como sujeito paciente, quem vai julgar esse HC vai ser o STF, certo? 11 minutos e meio de aula, então vamos dar aqui o nosso corte. Daqui a pouquinho a gente continua aqui no estudo desses remédios constitucionais que aparecem no bojo do artigo 102 da CF. Tudo bem? Deixa o seu joinha e daqui a pouco a gente se vê de novo. Abraços da prova.